Olá, bem-vindos ao podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Hérito Marques, monitor da disciplina. A edição desse vídeo é de Nicolas Peixoto. Nós somos orientados pelo professor Ronaldo Gismonte. Relembro a todos que esse material é de uso exclusivo de médicos e estudantes de medicina, sendo vedado seu uso por profissionais de outras áreas. Nesse nosso podcast de hoje, falaremos sobre a abordagem pré- e pós-operatória do paciente com doença hepática. Então vamos pensar no seguinte caso. A gente tem um paciente de 45 anos, masculino, que foi a primeira vez, em outubro, ao ambulatório com uma queixa de náusea e desconforto abdominal em uma determinada unidade de saúde. Fez uma ultrassonografia e se constatou a presença de uma colelitíase. Conseguiu marcar a cirurgia para novembro. Entretanto, aí uma semana antes dele fazer a cirurgia, ele chega pra gente no ambulatório a pedido insistente da esposa: olha, você tem que voltar lá na unidade de saúde, porque você não falou pro médico naquela vez coisas importantes. E o que ele relata pra gente é que ele omitiu que era um alcoolista de grande monta. Então ele tomava 600 ml de destilados a cada 2 dias e há pelo menos 20 anos fazendo isso, tá? Além disso, há 16 anos, ele fez uma apendicectomia e recebeu um concentrado de hemácias. A gente faz o exame físico desse paciente lúcido, orientado, hidratado, anictérico, acianótico. Percebemos de alteração uma telangiectasia no abdômen, telangiectasias abdominais, tá? Ausculta cardíaca sem alterações, tá? O murmúrio vesicular também sem alterações, audível, sem ruídos adventícios. E o abdômen também, timpânico, a percussão, atípico, traube também timpânico, uma hepatimetria dentro da normalidade. Então a gente, a princípio, para esse paciente, só para o exame abdominal, não tivemos nada de falar-se a favor de um aumento hepático, por exemplo, a princípio não, tá? Ou uma diminuição, ou alguma alteração a nível hepático só com esse exame abdominal, exame físico, não, tá? A pressão arterial a gente mediu, uma pressão de 120/80, uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto e uma frequência respiratória de 18 RPM. Em suma, o que chamou a atenção para a gente no exame físico dele foi a presença da telangiectasia. O restante, nada que chamasse atenção, que fosse digno de nota. E aí, que exames nós vamos pedir para esse paciente? Vamos pedir um hemograma, uma TGO, TGP, TAP, albumina, PTT, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, cloro, magnésio. O que é isso? É a investigação bioquímica mínima que a gente vai fazer para esse paciente. Além disso, vamos pedir um um ecocardiograma para avaliar se tem alguma presença de uma cardiomiopatia cirrótica. Vamos pedir uma gasometria. Será que tem algum comprometimento pulmonar? A gente precisa avaliar. Vamos fazer agora uma ultrassonografia de abdômen com Doppler de porta. Será que esse paciente já tem cirrose? E podemos fazer a elastografia para avaliar a presença de fibrose. Na sequência, a gente vai fazer para esse paciente o cálculo do Child-Pugh e o MELD, né? Então, o Child a gente já discutiu em outro podcast. Leva em conta a bilirrubina total, a albumina sérica, né? O tempo de protrombina barra INR, a CIT e a cefalopatia. Cada um desses critérios soma no máximo 3 pontos e o paciente vai receber uma classificação A, B ou C, dependendo da pontuação que ele alcance. Então, o paciente Child A faz menos de 7 pontos, o paciente Child B faz de 7 a 9 pontos e um paciente Child C faz de 10 a 15 pontos, tá? Na sequência, a gente usa as informações de bilirrubina, INR e creatinina sérica e coloca numa equação, né, uma fórmula matemática, e a gente obtém o MELD, que é um parâmetro importante na avaliação de transplante hepático. Bom, e quais são as contraindicações da cirurgia eletiva em um paciente com doença hepática? Então, um paciente com hepatite viral aguda não pode fazer. Aliás, uma coisa interessante, né? Como o nosso paciente fez uma apendicectomia há 16 anos, é útil a gente fazer uma sorologia para hepatite nesse paciente, tá? Então, hepatite alcoólica também é uma outra contraindicação. Insuficiência hepática aguda, insuficiência renal aguda, se o paciente tiver uma coagulopatia severa, situações de hipoxemia e cardiomiopatias.
Bom, e que cuidados a gente vai ter com esse paciente, uma vez que ele não tem contraindicação para cirurgia, a gente decide que vai operá-lo? Então, por exemplo, em relação ao procedimento anestésico, a gente sabe que o alotano é 20% metabolizado no fígado, então não vamos reservar para o nosso paciente esse agente. Então, vamos trocar pelo quê? Sevoflurano, isoflurano, a gente vai preferir esses agentes. Esse vai ser o raciocínio sempre que a gente vai ter. Bom, que drogas causam mais males hepáticos vão ser evitadas. No caso, o isoflurano, o sevoflurano e o desflurano, por exemplo, tem mínima metabolização hepática, menos de 0,2%. Então, os agentes, os medicamentos de escolha nesse caso. Vou preferir o propofol em relação ao benzodiazepínico. Se eu tiver que fazer um opioide, vou preferir o sulfentanil e o remifentanil. Mas se o paciente tem insuficiência hepática, aí a gente vai usar o oxazepam como sedativo. Além disso, que outros cuidados a gente vai ter que levar em consideração, por exemplo, em relação ao procedimento anestésico? Se eu tiver que fazer um relaxante muscular, eu vou dar preferência para o atracúrio e para o cisatracúrio. Por quê? Porque o vecurônio e o rocurônico têm metabolização hepática. Suponhamos agora então que esse paciente fez a cirurgia e aí surgiu uma dúvida. Esse paciente deve ser monitorado em uma unidade de terapia intensiva? Vou encaminhar esse paciente para o CTI? Sim ou não? Como é que eu defino isso? Então a gente vai levar em conta o child pug que a gente calculou lá atrás. Então qualquer paciente que for child B ou child C, se ele tiver recebido anestesia geral durante o procedimento cirúrgico, ele deve ser monitorado em uma unidade de terapia intensiva. Isso é muito importante. Além disso, que outras condutas são imprescindíveis no pós-operatório? Então, evitar medicações nefrotóxicas, não usar anti-inflamatórios não esteroidais, atenção para a função renal desses nossos pacientes, então eu vou evitar tanto as medicações nefrotóxicas, como vou fazer um monitoramento da função renal. Vou solicitar todos os exames que eu comecei inicialmente o podcast falando, então é bioquímica, vou pedir tudo de novo, hemograma, ureia, creatinina, etc, os mesmos exames que a gente pediu anteriormente, e a gente vai ficar muito atento à hidratação desse nosso paciente e ao seu débito urinário. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Vocês que gostaram, curtam na nossa página do Facebook. Eu agradeço a todos e até a próxima. Um grande abraço.